Vamos começar hoje o nosso bate-papo aqui, mais uma noite, onde a gente vai trocar algumas ideias, vamos falar um pouquinho sobre o ser humano em si, as nossas atitudes, por que a gente acaba fugindo às vezes das nossas obrigações ou do que a gente normalmente busca. A gente tem uma busca diária, a gente tem um olhar para as coisas, mas a gente acaba se perdendo durante o caminho. E às vezes essa procura de quem sou eu, o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, como que isso acontece. E aí a gente se percebe, na verdade, às vezes lá com os seus 30, 40 anos, ainda meio perdido, pensando no que gosta, trocando de profissão, é, trocando de faculdade, querendo fazer outras coisas. Então, o pessoal está entrando, acabei de chegar aqui. Pode fazer as suas perguntas, fiquem à vontade em trazer algum questionamento que vocês queiram, né? E a gente vai bater um papo um pouquinho para falar sobre o ser humano em si. Eu trouxe alguns pensamentos, né? E a gente vai falar um pouquinho desses pensamentos aqui, como por exemplo, nós somos livres perante as nossas escolhas, mas nós somos escravos das consequências. E às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente esquece de como a gente tem que estar alinhado para conseguir fazer os nossos objetivos darem certo. Pessoal, a gente está começando agora esse bate-papo aqui. Eu queria convidar vocês para de repente mandar para os seus contatos aí, né? E convidando o pessoal, ver quem que está de repente disponível, a fim de escutar ou de conversar ou de vir fazer uma pergunta. Então, se você tem alguns amigos por aí, você pode colocar aqui nesse aviãozinho, né? Pega esse aviãozinho e manda, né? Convidando para a live agora e a gente vai dando sequência, né? Vai dando sequência nesse bate-papo. Então, nós somos livres para as escolhas e escravos das consequências. Isso é muito importante, né? Porque a cada atitude que a gente toma, ela vai ter uma ação, ela vai ter uma reação. Cada coisa que nós vamos atrás, cada passo que a gente dá na vida, cada palavra que você fala para alguém, né? Você tem esse resultado. E esse resultado, ele é inesperado. Às vezes você controla, às vezes não. Mas a sua atitude é livre. Você pode pensar o que você vai fazer, mas a reação e o resultado é uma escravidão. Então, nós somos livres para as escolhas e escravos das consequências. E eu estou começando a falar isso hoje porque eu acho interessante. Sempre existe uma busca pessoal, sempre existe algo que cada um de nós acaba procurando e tem vontade também de mudar algo na vida, tem vontade de fazer alguma coisa diferente. Só que você nunca começa do zero, você sempre começa do momento onde você está vivendo, você começa da vida que você está. Tudo que você fez antes de você começar algo na sua vida, né, trouxe para quem você é hoje. Então, quem te trouxe hoje, te transformou, te moldou e fez tudo que você é, né, é decorrente das atitudes que você teve anteriormente, no seu passado. Então, hoje, na verdade, nós somos escravos do que nós fizemos no nosso passado. As nossas ações foram livres, mas nós somos escravos das consequências. Nós somos o resultado do nosso passado, o resultado de quem a gente foi e decidiu um dia, né?
Mas nesse momento que você está na vida, você olha para ela e você de repente decide, ou você tem vontade de fazer outra coisa, né? E a pergunta, na verdade, é assim, a gente poderia muito se olhar, né, e perguntar quem eu sou, o que eu faço, o que eu gosto. Então, quando você está concentrado aí perguntando, né, para você quem você é, você cai às vezes no erro de ficar pensando, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa assim assado, né? Esse aí não é um autoconhecimento profundo. O autoconhecimento profundo, ele vai te dar, na verdade, você se conhecer emocionalmente. E não só a tua personalidade momentânea, né? Você pode ser tímido agora e amanhã você pode não ser mais. Você pode não conseguir falar em público e amanhã você pode não ser mais. E o teu conhecimento, a tua inteligência emocional é quem vai fazer você chegar nos lugares onde você deseja, é quem vai te ensinar, na verdade, a falar em público e colocar um pouquinho de lado, né, a tua timidez. Então esse controle e essa inteligência emocional é quem vai te dar o suporte que você precisa para chegar onde você quer. É quem vai, na verdade, te dar o suporte para você poder olhar para a sua vida e falar assim, eu não vou tomar essa atitude porque provavelmente o resultado dela é o tal, né? E quando a gente começa a olhar e falar, eu sou livre para as escolhas e escravo das consequências, se você transformar isso numa palavra, numa frase que você fala, num mantra, né, que você fala todos os dias, você começa, na verdade, a dar mais bola para isso. Você começa, na verdade, a olhar um pouquinho mais profundamente para as tuas atitudes. O que eu estou fazendo? Por que eu vou fazer isso? Né? Então eu tenho escrito alguns textos, se você entrar aí você vai dar uma olhada, onde te chamam para a realidade. São textos, na verdade, que te trazem para você aprender a se instalar na realidade. Hoje está muito na moda você falar de eu vou programar a minha mente, eu vou me reprogramar, eu vou me desprogramar, né? Isso tudo são formas de dizer para você que você precisa se conectar, na verdade, com a sua realidade, com o seu momento de agora. Aonde você está instalado vai dizer muito quem você é. Por quê? Porque ele conta a história de quem você foi, o que você já fez, né? Então, se você é, por exemplo, um advogado, você fez direito. Então, lá na tua história atrás, você tem uma prerrogativa, né? Você tem algo que te trouxe até aqui. Então, a instalação na realidade, e eu te convido a você começar a pensar sobre isso, é você se perceber aonde você está instalado. Qual que é a tua realidade? O que você está buscando? O que você deseja? E o que você deseja, onde você está instalado também, ele vai dizer muito dos teus relacionamentos. E não só o relacionamento amoroso, mas ele vai falar do teu relacionamento, por exemplo, com os teus colegas, com a tua família, com de repente a tua esposa, tua namorada, namorado, com seus filhos. Essa forma de você se relacionar, né? Essa forma com que você olha para as pessoas que estão ao seu redor, essa forma com que você, de repente, toma uma iniciativa, né? Coisas que você fala e faz, né? Que vão te colocar onde você deseja ir. Então, a gente pode colocar algumas coisas aqui, né, para você começar a raciocinar perante a tua vida. Assim, por exemplo, nós temos aqui a vida espiritual, tá? Nós temos a física, comunitária, profissional e financeira, ok? Elas estão todas interligadas. Porque se você coloca a sua vida se você coloca a tua vida financeira
em primeiro lugar, como a coisa mais importante, e a gente cai a gente acaba caindo nessa armadilha, né? Por quê? Porque acaba sendo uma armadilha a gente ficar pensando na vida financeira, né? Como se a vida financeira puxasse o nosso barco aí, né? Se a nossa vida financeira ela fosse, na verdade, ela que decidisse a fazer as coisas. Copete, desculpa eu não ter te chamado. Você me pediu, né, cara? Eu acabei começando aqui do nada, né? Acabei nem avisando ninguém. Hoje eu resolvi vir falar por conta. Então, eu convido vocês aí que estão aí, Rafa, por favor, convidem os amigos aí, colocam o aviãozinho, chamam o pessoal para a gente trocar ideia. Se você tiver perguntas, faça as perguntas aí, manda pergunta. A gente está falando sobre a nossa vida de um modo em geral, né? Você que entrou agora. A gente está aqui raciocinando e trazendo à luz, né? Trazendo à tona que nós somos livres para as escolhas, mas nós somos escravos das consequências. Então, como que funciona isso, né? Nós estamos falando exatamente esse ponto. A gente é livre para escolher. A gente está livre aqui para fazer o que a gente deseja. Né? Tudo bom, Cristina? Boa noite. Fique aí, chame as amigas. Então, mas nós somos escravos daquilo que vai vir. Né? Oi, Kelinha, tudo bom? Né? Dê um alô aí. Chama a galera. O que acontece? E a gente elencou aqui, né? Ó, a Marinalva aí. Tudo bom, Mar? E a gente elencou aqui algumas coisas muito importantes que a gente tem. Então, é a nossa vida financeira, a nossa vida profissional, comunitária, física e espiritual. Né? A gente sabe dentro de nós, né, que a nossa vida espiritual, quando a gente alcança, quando a gente olha a nossa fé, a maneira com que a gente olha a nossa espiritualidade, né, a nossa, de repente, eternidade espiritual, mas que a gente também tem noção do nosso fim, ela acaba levando a nossa vida de uma forma. Então, pensa nisso um pouquinho. Agora, quando de repente a gente tem essa noção espiritual e leva a nossa vida de uma forma mais leve, eu te convido a você agora olhar ao contrário. Se nós começássemos pela via financeira, tá? Por que eu estou te convidando? Porque a gente tem essa mania até errada, talvez, né? Equivocada, de olhar a nossa vida de uma forma, poxa, eu vou olhar a minha vida de uma forma financeira. Né? Eu fico correndo atrás do dinheiro, eu fico pensando assim, eu preciso ganhar mais, eu preciso montar um outro negócio, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu tenho que fazer. Depois que eu fizer isso, eu vou ser mais feliz. Né? Depois que eu melhorar minha vida financeira, eu vou poder ser bem visto profissionalmente. Então a gente tem aqui a vida financeira, profissional, e aí eu fico imaginando, né, que eu vou ganhar mais dinheiro, vou ser um profissional melhor, e daí eu vou poder me encaixar numa comunidade. E estando dentro dessa comunidade, né, eu vou ter uma liberdade maior, eu vou poder tratar da minha vida física, e depois eu vou olhar espiritual. Isso é um equívoco. É um equívoco. Na verdade, a gente pode olhar para todas essas coisas ao mesmo tempo. A gente pode melhorar essas coisas ao mesmo tempo. Mas se o nosso foco for o dinheiro, a gente está começando pelo lado errado. Né? E a gente tem que entender o seguinte, se eu estou bem espiritualmente, né? Se eu estou bem espiritualmente, eu começo a ter uma saúde, eu começo a ter uma vontade. Tá? Então a gente vai parar aqui só um pouquinho para a gente falar desse lance, dessa vontade, porque a gente se confunde um pouco, porque nós imaginamos sempre que a força
de vontade nos leva a algum lugar, tá? E, na verdade, a vontade não tem força. É uma coisa bem interessante, né? A vontade, ela é clara, ela é nítida, tá? Ah, querido, tamo junto, Rafa. Ah, tamo junto. Fica aí, coloque perguntas aí, chama os amigos. Então, quando a gente está aqui olhando para essa espiritualidade, né, que a gente tem a nossa crença, tem a busca pela saúde espiritual e a gente também tem uma busca pela condição que a gente sabe de uma eternidade, mas a gente também sabe que nós findamos como corpo, né? Então, quando a gente tem isso, nós conseguimos olhar um pouquinho essa parte física e a gente consegue saber que a parte física vai nos levar, né, para uma vontade. A gente tem uma mania de dizer força de vontade, né? A vontade não tem uma força. A vontade, ela é clara, ela é objetivo. É o desejo que nos impulsiona, tá? É o desejo que nos leva, né? É o fazer, é a ação, né? A vontade é uma clareza, ok? E aí, quando a gente fisicamente consegue ter esse ímpeto de agir, tá? Olha o Marguito aí. A gente tem esse ímpeto de agir, a gente consegue ir em busca do que a gente deseja. A gente consegue, por exemplo, sair do sofá, que nem o meu amigo Margarida aí me convida para correr, né? E às vezes, o que me impede de correr? A preguiça. Então, a gente entende que a força que destrói a vontade é a preguiça, né? Ela desvia a gente. E isso está aqui no físico, né? Isso está aqui no físico. Então, a gente já viu aqui que o espiritual tem que ter essa clareza, o físico tem que ter a saúde, o desejo, a ação, né? E se você tem isso, para você poder congregar com as pessoas, para você poder trocar ideias, para você poder trocar amizades, para você poder estar dentro de uma sociedade, de uma comunidade, porque é lá dentro aonde você vai tratar dessa vida terrena aqui, desse mundo posto, né? Então é lá onde você vai poder ter a tua vida profissional, você vai poder trocar com as pessoas essas possibilidades, né? E aí você consegue se instalar nessa comunidade. E o dinheiro, ele vem como um resultado. O dinheiro é só o resultado disso tudo que a gente falou aqui agora. A gente não consegue, às vezes, prestar muita atenção. Muita gente fala assim, dinheiro é energia. O dinheiro é uma energia de troca. Quando não existia essa moeda, essa nota, né? Quando não existia, como que funcionava? Era a minha energia despendida, eu despendia minha energia trabalhando, você despendia a sua energia, e quando a gente se encontrava, a gente falava assim, eu quero essa galinha que você tem aí, e você fala, eu quero esse tecido que você tem, e a gente trocava, né? Quem não fugiu lá da escola lembra que é o escambo. Então, essa troca do escambo é a energia que era despendida para que a gente pudesse ter as coisas, para que a gente pudesse comer, para que a gente pudesse morar, né? Troca de boas ações. Olha, Rafa, maravilha isso aí, vai me dar um gancho legal. Por quê? Porque quando a gente tem essa troca do escambo, né? Quando a gente tem essa troca, a gente percebe que a gente ganha, né? E no nosso trabalho, quando a gente despende o trabalho, a gente recebe o dinheiro. E o dinheiro vem como uma energia também, que sempre foi. Nunca foi diferente, né? Mas como que eu posso fazer para colocar coisas maiores, como essa que o Rafael está falando aqui, troca de boas ações. Sempre que você deseja chegar num objetivo, você precisa das pessoas. Não tem como você montar uma empresa
né? E você quer montar uma empresa e você não quer ter clientes. Você precisa dos clientes. Então, para que você consiga emergir em qualquer trabalho que você faça ou em qualquer profissão que você tenha, você precisa das pessoas. Na verdade, a gente fala assim, sem ser pejorativo, né? Nós usamos as pessoas para chegar onde a gente deseja. E quando a gente fala isso, nós precisamos nos predispor, né? Estarmos disponíveis também, tá? Nós precisamos estar disponíveis para que as pessoas nos usem também, para que elas cheguem onde elas desejam. Quando você se dispõe, e essa troca talvez, Rafa, é muito do que você está aí falando, ou eu fui um pouco além, essa disposição que você faz de eu estou disponível para você, e agora a outra pessoa ela vem disponível também. Por quê? Porque quando você se doa, as pessoas se doam para você. É uma troca. Essa troca é incrível e ela vai existir o resto da vida. Isso é uma energia. É como o dinheiro. É como o dinheiro. Você trabalha e ele vem. Então a gente consegue perceber, né? A gente consegue perceber que nesse âmbito, né, desses 5 itens, a gente consegue ascender para uma vida, né? Uma vida melhor. Então, às vezes, você está pensando que está sem grana, eu te convido a você ajudar alguém. Se você... É uma coisa que não... Parece que destoa um pouco, né? Parece que destoa. Você fala assim, poxa, eu estou precisando e eu vou ter que me doar? Como assim? Você só recebe depois que você deu. Você não consegue, o universo, ele não entende eu preciso. Isso é muito importante. O universo não entende eu quero, né? Eu preciso. O universo entende se você está doando, se você está se doando e dando, você está apto a receber. É a tal da física quântica, é a tal... Eu vou salvar para você, Rafa, pode deixar, tá? Essa é a tal da física quântica. Essa é a tal da gratidão. Essa é a tal da uma mão lava a outra, sabe? As coisas acontecem na nossa vida quando nós estamos abertos e nos doando para que elas aconteçam, tá? Então, o que vai acontecer demais é assim, eu consigo doar, eu estou dando, então eu não penso em escassez. Eu não estou pensando em eu preciso. E o universo se abre para a gente quando a gente tem essa abundância, né? Quanto mais abundante você se sente, mais abundante você vai ser. Quanto mais você doa, mais você recebe. Não é? Talvez você, se alguém tiver com dúvida e quiser fazer perguntas, fique à vontade, pode fazer. E o que acontece, né? E o que acontece na vida? A gente acaba pegando, olhando para o mundo de uma forma um pouco diferente. A gente acaba olhando para o mundo com medo, com escassez, né? Nós nos retraímos. E me parece, o mundo, né? Me parece que o mundo ele tem uma ordem, tá? Eu estou começando a estudar filosofia, eu daqui a pouco vou trazer mais coisas para você aqui sobre filosofia, né? E eu estou começando a estudar mais isso, estou começando a estudar mais a mitologia grega. Isso está começando a me trazer uma outra forma de olhar. Talvez ela venha um pouco para ajudar toda essa forma com que eu olho, né? E venha ajudar
essa forma com que a gente vem conversando aqui. Então, o mundo, ele tem uma ordem. Ele tem uma ordem incrível. Vocês percebam, uma coisa óbvia, né? O limão, o limoeiro dá limão, né? Como é que é? Um búfalo não nasce de um ser humano, só nasce de uma búfala. Né? Essas coisas óbvias que às vezes a gente não para perceber. Mas quando a gente começa a perceber que o mundo tem uma ordem, a gente, e talvez você não tenha se perguntado ainda, mas você pode começar a pensar sobre isso, né? Pensar, a tentar perceber o seguinte, Aline, chame as suas amigas, fique aí. Gisele, chame, venham raciocinar comigo e façam perguntas se vocês desejam. Mas se o mundo tem uma ordem, se do limão nasce limoeiro, se da vaca nasce bezerro, se do cachorro, na cadela, nasce cachorro, qual é o meu papel aqui? Qual é o meu papel? De mim tem que vir o quê? O que eu estou fazendo? Qual é o meu, né? Qual é a minha aqui? E aí talvez a primeira pergunta para você é quem você não é. Porque quem você não é, se a tua vida não está dando certo, quem você não é exatamente quem você está sendo agora. O que você não deveria ser. O que você está pensando? Porque é isso que você está pensando, é o que você não deveria pensar. Quem você está sendo é quem você não deveria ser. É meio maluco um pouco, mas eu quero te trazer para essa instalação da realidade, para que você olhe isso que está acontecendo na vida e para que você pense assim, poxa, isso está me levando aonde? Né? O que está rolando? Né? O que está rolando? Por que eu não estou alcançando os meus objetivos? Né? Então, essa instalação da realidade que olha para a pessoa que você não é, né? E eu quero te trazer para que você raciocine um pouco e você vai encontrar eu fiz um postzinho que ele vai falar um pouquinho dessa pessoa que não presta, sabe? Você não presta e você sabe disso. As coisas que você faz na sua vida que não estão de acordo. As coisas que você faz na vida que te tiram do rumo que você deveria estar indo. Algumas coisas, né, que a gente precisa olhar são os valores. Então, a verdade, a justiça, o amor, né, são coisas que nós deveríamos olhar. Mas tem um filósofo que ele fala o seguinte, acho que foi Heráclito, se eu não me engano. Ele fala o seguinte, esses valores, eles são como o sol. Você não consegue ficar olhando para o sol. E em certo momento você vai desviar o olhar. E quando você desvia o olhar dos valores da tua vida, você se perde. Você se perde. Porque você entra, na verdade, nessa escuridão. Você sai da luz. Então, nesse momento você não é mais justo. Nesse momento você não é mais verdadeiro. Nesse momento você mente. Você esconde o celular. Né? E às vezes você tem alguém na tua vida e você tá com o teu celular e você fala assim, vou colocar no vibra aqui, vou desligar, porque eu não quero receber mensagem agora, porque eu vou ter que esconder. Né? Você vai para o teu trabalho e você está fazendo um péssimo trabalho e você não está dando tudo de você ali. Aí você vai para o banheiro, você pega o carro, você sai, você vai enganar, né, o teu patrão, que você não está trabalhando e você vai enganar, para você só quer receber o teu salário. Quem é você? A pergunta é,
Se você faz isso, quem é você? Porque você não é essa pessoa. Você está só fugindo do que você deveria fazer. Você está fugindo de uma obrigação. Você está fugindo de uma promessa que você fez. Talvez você tenha casado e você foi lá na frente do padre, do pastor ou daquela pessoa que estava ali representando alguém. Você foi lá e você jurou. E você foi lá e você prometeu. E você não está sendo honesto com quem? Nesse momento que você está aí passando por isso, agora, e eu não estou aqui para te julgar, né? Nem sei quem que é você aí que está me vendo, mas é com você que eu estou falando, né? E eu quero que você olhe profundamente para isso, porque isso, na verdade, vai trazer você para quem você é. É isso que vai fazer você conseguir enxergar quem é você. Se você tem dúvida de quem é você, isso vai fazer parte agora. É isso que vai conseguir começar a clarear para você. Então, quando você olha e fala assim, poxa, eu estou fazendo isso aí. Eu estou fazendo isso com o meu namorado, eu estou fazendo isso com o meu marido, ou eu estou fazendo isso com a minha melhor amiga, eu estou fazendo isso com o meu patrão, eu estou fazendo isso com o meu filho. Os meus amigos não me chamam muito e tal, porque eu acho que eles já perceberam. Então você começa a entrar num mundo sombrio. Você começa a entrar nessa escuridão. Nessa escuridão onde você acha que você está enganando alguém e que, na verdade, você está se enganando. Na verdade, você começa a olhar e falar assim, eu minto. Mas isso não é o pior. Isso não é o pior. O pior não é você mentir. O pior é você não admitir que você faz isso. Se você não consegue olhar para você, você não consegue mudar a sua vida. Como eu vou mudar a minha vida se eu não admito o que eu faço? Então, uma coisa importante, muito importante, que eu vou ser sincero para vocês, eu nem dava muita bola antigamente. Quando eu era moleque e eu ia na igreja, né? Quando eu ia lá, eu procurava fugir dessa parte. Mas agora eu tenho olhado e visto com outros olhos, tá? Depois da constelação que eu fiz, as coisas foram mudando e hoje minha vida está muito boa. Que bom, Nicássia. Que bom. Depois você me conta como que estão aí as coisas. Que bom. Perfeito. E o que eu quero falar para vocês, eu quero falar uma coisa que não tem a ver com religião, mas você não precisa, né? Tá buscando isso, tá? Você tem que buscar isso aonde o teu coração vai falar para você, ok? O pior é agir dessa forma e achar que ninguém percebe. Batata, Rafa, é bem isso aí. A gente fica imaginando que nós somos o Todo-Poderoso. Então, você aí que talvez esteja assistindo, boa noite. Olha aí, legal. Vão convidando os amigos e as amigas, né? Porque de repente você tá me ouvindo aí e você pensa assim que ninguém sabe o que você está fazendo, né? Você tem total confiança de que a sua mentira, a sua injustiça, a sua traição não é sabida por ninguém. E eu vou te falar que as pessoas sabem e você fica se enganando. E você acha que está pagando de bonzão, né? Ou de boa zona aí. E o povo sabe. E as pessoas falam, não faça negócio com aquela pessoa. Ela não é honesta, né? Não fala, você é amigo daquele cara, poxa, você viu? Ele não é um cara bacana. Quando você, a PNL, né, a programação neurolinguística, ela tem uma frase que diz assim: quando você faz uma coisa de um jeito, você faz todas as outras do mesmo jeito.
E se você não é honesto, ou você não é honesta com quem você vive do seu lado, você vai ser honesto com quem? Se quem está junto com você não pode confiar em você, quem que vai poder? Se no trabalho que você está, você não é honesta com quem te paga o teu salário, você vai ser honesta com quem? Entende? Então, a gente precisa olhar para a vida e clarear isso. Qual que é um passo que a gente pode dar? Qual é um passo? E o que eu quero falar aqui para vocês não é uma coisa de agora, tá? É sobre a confissão. E quando a gente fala em confissão, não é você ir lá só se confessar para o padre, tá? Se você é católico e você vai lá confessar para o padre, faça isso. Vai te ajudar muito. Se você não é católico e você, de repente, é crente, você tem lá o teu pastor, vá lá, se confesse, né? Mas você precisa abrir o teu coração para o mundo. Você precisa olhar para o mundo e você precisa admitir isso que você está fazendo. Entende? É importante admitir. Porque se você não admite, por exemplo, que você é alcoólatra, ok? Como você vai conseguir se curar do alcoolismo se você não admite que é alcoólatra? Percebe que não tem saída? Você precisa admitir isso. Só que se você admitir isso dentro de você, só para você, isso não vai ter força. Então, não adianta você, por exemplo, tá? Vou falar de uma forma assim, não adianta você enfiar a sua cabeça num buraco e gritar, né? Eu sou mentiroso. Eu sou desonesto. Não adianta você fazer isso. Porque é uma coisa tua que vai ficar com você mesmo. Você não tirou de dentro de você, você não limpou o teu coração, você não externou isso aí. Entende? Então, você precisa colocar para fora e talvez você vai ter que escolher alguém se você não tiver uma igreja para você fazer isso. Né? Se você não tiver um local lá de religiosidade onde você vai. Mas você vai ter que limpar isso de dentro de você. E é essa forma com que você dá o teu primeiro passo para você poder chegar onde você deseja. Para você poder desejar, para você poder ser quem você deseja. Porque é só sabendo quem você é que você consegue se transformar no que você deseja ser. Como que você quer ser uma pessoa melhor se você não admite quem você é hoje? Poxa, eu quero melhorar de vida, ser um cara melhor. Por que você quer ser melhor? O que você faz de ruim? Né? O que você faz que você acha de mal, que não beneficia ou que prejudica alguém? O quê? Esse é o momento que você olha para você mesmo e você admite as coisas que você não faz certo. E é através dessa confissão, né, que você consegue se instalar na realidade, que é o que a gente estava falando desde o começo, se instalar na realidade e você perceber quem você é, para você poder se transformar em quem você deseja ser. Né? Eu quero ser um cara mais próspero, mais saudável. Por que você quer ser mais saudável? Porque eu não sou. Porque eu como doce. Porque eu sou preguiçoso. Porque eu assisto mais Netflix do que eu caminho. Né? Então, essas coisas que a gente olha e a gente fala, eu desejo mudar a minha vida, eu posso me perguntar depois de desejar, por quê? E é através desse porquê que a gente vai conseguir olhar para nós mesmos e nos transformar. Né? Então, eu te convido a você olhar para essa pessoa que você é. Eu te convido a você olhar
para aqueles 5 itens que eu falei no começo, se perceber, né, qual desses pontos que você está pecando, né, qual desses pontos que você está não está sendo verdadeiro, para qual desses pontos você está dando mais ênfase na tua vida, né? Se você está dando ênfase, de repente, para o dinheiro, né, não vai te levar para um lugar ruim, não vai te levar para um lugar bom. E aí eu quero falar mais uma cosita sobre por que às vezes a gente não se empenha para as coisas, né? Então a gente falou um pouco lá sobre a vontade, sobre o desejo, a gente falou um pouquinho sobre isso. Giovana, tudo bom, Gi? Chama as amigas aí, Gi. O que acontece? Né? A gente tem uma mania de ficar aonde é melhor. A gente tem uma mania de fugir da dor, né? Então, o que nos dá prazer, a gente acaba indo atrás, né? E trabalho não é uma coisa que dá prazer. Trabalho é uma coisa que na maioria deles, ou quase todos, é uma coisa que a gente precisa ter horário, a gente precisa se empenhar, a gente precisa estudar. Por mais que você ame o que você faz, se você não correr atrás de você estudar mais, né? Às vezes tem gente que fala assim, poxa, Léo, você trabalha com constelação, é tão bom, tão tranquilo, né? Você fica ali atendendo. É tranquilo, é bom, mas eu preciso estudar. Às vezes eu perco um dia inteiro fazendo um curso. Então, eu gosto muito, mas o trabalho não é só prazer. E a gente precisa entender isso, porque a gente tem que saber que certas coisas na vida, elas são difíceis, são duras, mas têm que ser feitas. Sem reclamar e com um sorriso. E querendo melhorar, e querendo fazer melhor, para ter um resultado melhor, para você chegar num lugar melhor. Mas o Leandro Carnal aí disse esses dias, e eu assisti, o fracasso é agradável, né? Tira a responsabilidade da gente. Quando a gente fracassa, a gente diz, né? Fracasso não deu certo. Então, coloca num lugar, né? Todo trabalho tem o seu sacrifício. Essa é uma frase, né, Rafa? É verdade. Esse sacrifício precisa ser olhado com carinho, com amor. Precisa ser olhado com gratidão, porque, cara, é do trabalho que vem a minha viagem para onde eu quero ir. É do trabalho que vem essa comida que eu adoro comer. É do trabalho que vem isso que você coloca na mesa aí, que você gosta de beber, que você gosta de viajar, né? E não nascemos em berços de ouro, mas tem gente que nasceu. E não importa onde você nasceu. Importa o que você faz de quem você é. Porque por mais que você tenha nascido em berço de ouro, você precisa se realizar como ser humano. Porque por mais que você tenha nascido em berço de ouro, você precisa aprender a trabalhar. Depois você vai ensinar o teu filho. E talvez o dinheiro já está escasso lá para o teu filho. E aí ele precisa ver você trabalhando, para ele entender o que é trabalho. Não adianta só falar. Filho aprende pelo exemplo, né? Mesmo assim, temos que estudar para não perder tudo. É isso aí. Então, nós precisamos muito nos focar em entender que, às vezes, quando a gente está num lugar muito
bom, esse é o lugar que está fazendo com que nada aconteça. Tá? Gratidão e fé são palavras-chave para abundância e para a realização de sonhos. Bacana, Nicásio. Mas elas não podem ser só palavras. Tá? Gratidão e fé tem que ser ação. Tá bom? Mas é isso aí. Né? E aí, quando você tem o fracasso e você se entrega, ele se torna uma muleta, né? Ele se torna agradável, fica bom, né? É confortável. É confortável não dar certo. Porque se você batalhou e não deu certo, você tem uma desculpa. É uma saída. Né? É uma saída, não deu certo. Pois é, aconteceu. E aí você deixa de ser um lutador. Você deixa de ser um ser humano que deseja vencer. Você deixa de ser. Porque você se entrega. Sabe quando a gente fala assim, eu perdi a luta, mas não perdi a batalha, a guerra, né? É isso. Porque às vezes as coisas não dão certo mesmo. E às vezes não pode dar certo. E através disso que não deu certo, eu vou conquistar e vou conseguir chegar onde eu desejo. Se tudo desse certo na nossa vida, a gente não pensaria em melhorar de vida. Porque as coisas já deram todas certo. Para que eu vou melhorar de vida se está dando tudo certo? Entende? Então, às vezes, o fracasso coloca a gente nessa posição de vítima. De não deu. Coitado de mim. Né? Não deu. Que pena. Você tem o que falar agora. Eu tentei e não deu. Né? Quando você está confortável, você para de lutar. Deu? Você chegou num estágio. E ali naquele ponto, você não luta mais. E você não faz força. Então agora você não fazendo força, tá tudo certo. Por isso que esse lugar de conforto, de prazer, ele é momentâneo. O prazer, ele está na nossa vida por uma fração de segundos. Né? Depois que você está lá no meio da tua relação sexual e você tem o ápice do clímax, ele dura quanto? Dura um pouco. Acabou. Voltou para a vida real. Né? Voltou para o normal. Então, você curte esse momento, mas você sabe que a vida não é só aquilo. Por isso que a gente fala aqui, né? Por isso que a pornografia é uma coisa que te desvia do que você deve olhar. Então, às vezes aí a galera tá nos grupos de WhatsApp, né? Tem um monte de grupo que leva a gente para isso e que a galera manda foto e manda vídeo, manda não sei o quê. E hoje tá tão banalizado esse prazer, tá tão banalizado que você tá dando o café da manhã pro teu filho recebendo um vídeo pornô no teu celular. Quer dizer, parece uma coisa comum já. E aí te coloca num lugar muito perigoso. Tá? Te coloca num lugar muito perigoso. Porque é onde você não deve estar. Você deve estar na tua família. Você deve estar olhando para a verdade, para a honestidade, né? Para a caridade. E essas coisas que acontecem, que ficam nos levando para o prazer. E agora você começa a entender por que a religião falava dessa forma. Né? Por que a religião dizia isso? Porque talvez eles já entendiam que quando você desvia o seu olhar para o prazer, né? Para o prazer, e ainda a religião falava para o prazer carnal, né? Quando ela desvia o teu olhar para esse lado, para esse ponto, você perde o teu foco, que é de trabalho, que é de família, que é de honestidade, que é da verdade. Você tira o olhar do sol e olha para a escuridão.
Você tira o teu olhar da luz e olha para a escuridão. É esse olhar que a gente precisa nos lembrar a todo instante. Nos instalar na realidade para que a gente consiga ver o todo de verdade. Para que a gente olhe de verdade. Se você está com o seu namorado ou com a sua namorada do lado, não esconda isso. Sabe que essa vida existe. Sabe que você vai ter um amigo que vai te mandar uma bobagem, né? Essa bobagem, ela pode ser só deletada, né? Deleta, mais um troço desse, deleta, né? Tá? Porque isso vai tirar o teu foco. Isso vai tirar você da tua estrada, da onde você precisa focar. Então, o prazer, ele tira você desse olhar. Ele te coloca numa posição de conforto. Te coloca numa posição onde você não precisa lutar. Você já está num momento de prazer. Para que você vai lutar? Então daí você se perde. Você perde o teu foco, você perde a tua luta, você deixa, né? Me faz parar de lutar o confortável. E de repente, esse lugar onde você está é o fracasso. É onde você está achando que é agradável e confortável. Mas é onde você está, na verdade, se perdendo. É onde você está, na verdade, findando. Tá? Por isso, ainda o Leandro fala, né? Casamento ruim de 30 anos. Por que você está ali? Porque está confortável. Você está num trabalho que não te dá nada. Né? Um trabalho horrível. Você está lá enganando quem está lá e você está se enganando também. Porque ele não está te dando nada. Está te pagando uma merreca por mês. Você está atrapalhando a empresa de crescer, né? E você está se atrapalhando de crescer também. Mas está confortável. Você está ali. Está tudo certo. Né? Você está comendo, está dormindo e está tomando banho. E o teu patrão não consegue enxergar, né? Que poderia ter alguém mais engajado, que poderia ter alguém melhor nessa posição, ok? Então, uma coisa bem importante que a gente tem que olhar é essa, né? Você está num lugar que não está feliz, muda. Não às vezes de lugar, muda de atitude. Você está num casamento ruim, talvez você não precisa mudar de casamento, mas senta e olha para a pessoa, né? Não é o casamento que tem que mudar, são as pessoas que têm que mudar, né? Quando a gente fala assim, o time do Corinthians não está bem, o que tem que mudar? Os jogadores. Quem tem que treinar mais são os jogadores. Cada um como indivíduo, cada um na sua colocação. Não adianta a gente querer mudar o time como uma coisa total. A gente precisa mudar e colocar cada um no que é melhor, aonde eles estão. Né? Fica fácil da gente entender quando a gente olha dessa forma. Numa empresa é assim também. A empresa só vai ser melhor quando cada um no seu setor abraçar aquilo e fazer com vontade, fazer com afinco. Né? Dentro de um relacionamento é a mesma coisa. Se você está aí como marido ou como esposa, você tem que mudar como pessoa. E aí que eu te convido para aquele momento da confissão, porque é nesse momento que você diz para você e para o outro, que é o representante do mundo, né? Que você fala e admite, eu estou errando nisso, eu tenho que melhorar nisso, eu estou enganando, não estou sendo sincera, né? Eu gostaria de fazer diferente. Né? É mais uma vez que eu deveria estar fazendo de outra forma, né? E não estou fazendo. Estou reclamando do parceiro, não é assim? Estou reclamando do meu parceiro, mas quem deveria mudar, na verdade, era eu, porque eu não consigo mudar o outro. Eu consigo mudar só a mim mesmo. Tá? Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui. Muito obrigado, essa live vai ficar salva, tá? A pedido do meu amigo Rafael
Copete. Então, mande para os seus amigos, mande para suas amigas. Hoje foi uma live bacana, cheio de coisa, cheio de dizeres aí. E agradeço e até a próxima. Um grande abraço a todos, um beijo no coração. Até. Tchau, tchau.